O propósito das aflições é mostrar que somos verdadeiros seguidores de Jesus. Lembra que eu falei com os irmãos que há um propósito? Nada é por acaso. E aí a gente vai ler. Versículo 10 de Apocalipse 2 vai dizer o seguinte: Jesus falando com a igreja de Esmirna: não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Vê a situação e vê se você concorda comigo. Uma igreja que já está passando por aflições, já está passando por perseguições, está sofrendo. Aparece João com uma mensagem, com uma carta de Deus para essa igreja. E o que se espera ouvir da parte de Deus? Normalmente, Deus vai livrar vocês das aflições. Fiquem tranquilos, o que vocês estão sofrendo vai passar. E o que a gente lê no texto aqui é Jesus falando o seguinte: segura aí que vem mais. Uma igreja que está sofrendo e recebe uma carta de Jesus dizendo: vocês estão sofrendo, segura que vem mais. O que é que isso nos ensina? Que essa realidade de Esmirna também é a nossa realidade. A gente passa por dificuldades. E o que a gente espera? Que melhore. A gente espera que dê certo. A gente espera que a gente consiga ultrapassar as muralhas. Mas muitas vezes não acontece. Quantos pedidos de oração que você fez pedindo cura e que a pessoa morreu? Quantos pedidos de bênção na parte de Deus não foram concedidos para você? Isso quer dizer que Deus é mau? Jamais. A questão é, precisamos entender a realidade da vida. Essa é a vida, irmãos. A gente muitas vezes é motivado pelo contexto de que você tem que crescer, tem que expandir, tem que estar em cima, e a realidade não é essa, pisa no chão. A realidade é que, muitas vezes, aquilo que está ruim, pode piorar. E se piorar? E agora? O que a gente faz? Jesus, cansei, não aguento mais não, estou indo curtir. Esse é o problema. Nós não entendemos o propósito. Por que Jesus fala para uma igreja que está sofrendo e diz para ela que ela vai sofrer ainda mais? Por quê? Se não propósito. Deus tinha um propósito na vida daquela igreja, que era muito maior do que os nossos olhos humanos conseguem enxergar. Deus tinha um propósito para aquela igreja, que o olho humano vê dor, mas Jesus vê esperança e salvação. Da mesma forma, Deus tem um propósito para cada um de nós. Muitas vezes pensamos em propósitos específicos, mas na verdade há um propósito principal, e o propósito principal é que aquela aflição nos aproxime de Deus. O propósito daquela aflição é que possamos estar mais próximos de Jesus. Como que você enxerga a aflição que você tem vivido na sua vida? Como mais um fardo, mais um peso, mais um cansaço, que dá vontade de jogar tudo para cima? Ou você consegue, talvez, fechar os olhos humanos e abrir os olhos espirituais para ver que nessa aflição há propósito divino? Um propósito que te faça estar mais perto de Jesus, um propósito que nos faz olhar e ver Jesus e não um problema. Onde o problema é só uma mera consequência que eu tenho que passar, mas o mais importante é o que nós enxergamos pelos olhos espirituais, a vida eterna em Cristo Jesus. Sabe qual é o problema, meus irmãos? Nós pensamos muito na dor das aflições e não no propósito dela nas nossas vidas. Comece a olhar para a sua aflição hoje visualizando propósito.
E quando a gente fala de propósito, a gente vê um texto em que Deus fala para uma igreja, e Ele vai dizer: não tenha medo do que está prestes a sofrer. O que eu vejo aqui? Deus dizendo para uma igreja: confia em mim. O que vocês vão passar vai sofrer, vai doer, não vai ser fácil. Mas confiem em mim, dependam de mim, porque o que eu tenho para vocês é muito maior do que o que vocês estão vivendo aqui. Vocês não têm noção. Deus está dizendo para cada um de nós essa noite: não tenha medo da aflição que você pode estar prestes a sofrer. Confie em mim, dependa de mim. Você pode olhar para a sua aflição e dizer que você depende de Jesus? Dizer que você tem confiança de que o que quer que você vá passar, não, eu confio, eu dependo no meu Deus, e eu sei que Ele está me guiando para algo que é de acordo com a vontade dEle. Confiança. Eu imagino que, aqui o púlpito, aqui, o palco é bem baixinho, né? Mas acho que se eu tivesse um palco aqui de uns 4 metros de altura, e se eu falasse assim: Lise, se joga, eu tenho certeza que ela iria se jogar. Porque ela confia em mim. Sabe que o pai é doido? Mas é. Se joga, filha, pode vir. E ela ia se jogar. Confiança, irmãos. Às vezes, nós precisamos nos desarmar um pouco. Deixar que Deus conduza a nossa vida. Ver que as dificuldades da vida que muitas vezes passamos, faz parte. Mas pastor, e se eu continuar sofrendo? Confie mais em Deus. Mas se eu continuar sofrendo? Confie mais em Deus. Porque não há nada de mais precioso do que estarmos mais perto do Salvador, do que termos a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Meus queridos, eu sei que não é fácil. Eu sei. Digo para os irmãos. Mas a gente precisa perseverar até o fim. A gente precisa continuar caminhando e visualizar esse propósito. Olha para dentro de você. Pensa nessa aflição e pergunta: Senhor, será que há algum propósito específico? Será que há algum propósito nisso? Ou o propósito é tão somente estar mais perto do Senhor? Ter mais intimidade contigo?